E aí, meus amigos, beleza? Tem reforço pintando na toca. Bora entender quem é e como atua Lucas Villalba, o novo reforço do Cruzeiro. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal Quatro Linhas. O Villalba é um lateral esquerdo argentino de 29 anos, revelado nas categorias de base do Independiente, lá em 2013. Como jogador profissional lá do Independiente, ele acumulou alguns empréstimos para o Atlético Tucumã, para o Huracan e também para o Aldosivi, todas da elite do futebol argentino. Mas a sua carreira virou de cabeça para baixo, no bom sentido, obviamente, quando ele chegou ao Argentino Júnior em 2021, vendido do Aldosivi, né? O Aldosivi que tinha trazido o atleta por empréstimo, depois contratou ele a custo zero, vendeu ao Argentino Júnior e foi, sem dúvida alguma, o melhor momento da carreira do Villalba, inclusive com ele se reinventando. Já vou falar disso um pouquinho mais para frente, tá? No Argentino Júnior ele disputou duas Copa Libertadores. Em 2021, quando a equipe caiu nas oitavas de final pro River Plate, e a do ano passado, de 2023, quando o Argentino Júnior, que tinha se classificado ao mata-mata ao ficar em segundo no grupo do Corinthians, o Corinthians ficou em terceiro e foi para a Sul-Americana, o Independiente Del Valle ficou em primeiro, o Argentino Júnior passou em segundo, mas acabou caindo novamente nas oitavas de final, mas dessa vez para o campeão, perdeu pro Fluminense. E agora, de fato, o Villalba chega ao cabuloso, chega ao Cruzeiro, sem dúvida alguma, pode ter certeza, no melhor momento da carreira dele. E olha, eu garanto para você que ele vem da sua melhor temporada. E eu já vou te provar um pouco mais para frente. Se lembram que há um tempo atrás, alguns segundos, alguns minutos atrás, eu disse que quando ele chegou ao Argentino Júnior, ele se reinventou. Isso porque ele era, de fato, ele começou a sua carreira como um lateral esquerdo, tá? Foi assim no Independiente, foi assim no Huracan, foi assim no Aldosivi, quase sempre como um lateral esquerdo em linha de 4 defensiva, com 2 zagueiros e 2 laterais. Em alguns momentos, inclusive, ele jogou como um ala, tá? Em um sistema com 3 zagueiros, dando uma sustentação por trás, e ele tendo bastante liberdade para chegar ao ataque, sendo esse ala pelo lado esquerdo. Mas quando ele chegou ao Argentino Júnior e foi comandado por Gabriel Milito, tá? Inclusive o Milito estava nessas duas Libertadores de 2021, de 2023, que o Argentino Júnior disputou, esse mesmo, que o Cruzeiro entrevistou ele na reta final de 2023, né? Para ver se traria, né? Para a temporada de 2024, acabou não acontecendo, o Cruzeiro anunciou o Nicolás Larcamón, ex-treinador do León do México, tá? E o Milito utiliza bastante, como dentro do seu modelo de jogo, dentro das suas ideias, um sistema com 3 zagueiros. E o Villalba se reinventou jogando de fato como um zagueiro pelo lado esquerdo. Então, na grande maioria das partidas na equipe do Milito, que atuava com esses 3 caras, ele tinha liberdade para chegar ao ataque, para realizar passes, sendo de fato um zagueiro com um ala bem à frente dele, mas se defendia como um defensor, como um zagueiro um pouco mais do centro do campo e não, obviamente, como um lateral e como um ala. Inclusive, o fato dele ter se reinventado possibilitou, inclusive, em alguns momentos, ele atuar em linha de 4 defensiva e ele sendo um zagueiro e não mais um lateral esquerdo. Então, apesar de no início do vídeo ter falado que ele é um lateral esquerdo argentino, por origem, de fato, ele é, mas ele deve chegar ao Cruzeiro como um zagueiro e viveu o seu melhor momento da carreira aí nessas últimas temporadas atuando nessa posição. E como prometido, se lembra que eu citei que o Villalba chega ao cabuloso no seu melhor momento da carreira porque ele foi peça importantíssima no time do Milito nessa temporada de 2023. Só pra gente ter uma ideia, eu separei alguns números do zagueiro barra lateral na temporada passada pela equipe argentina. Queria que você prestasse muito bem atenção na quantidade de ações defensivas, de bolas recuperadas, números bem altos para ele, né? Destacando também desarmes, acerto no passe, obviamente. E só para a gente contextualizar ainda mais, existe uma plataforma de dados chamada SofaScore, que analisa dados para o futebol, enfim, bastante conhecida. E o Villalba foi o terceiro zagueiro com a maior nota SofaScore dessa plataforma de dados
do Campeonato Argentino. Então, os números, os dados exclusivamente mostraram que o Villalba foi o terceiro melhor zagueiro do Campeonato Argentino na temporada passada. Ele também se destaca como o segundo zagueiro com a maior taxa de passes certos por partida no mesmo torneio no Campeonato Argentino. O primeiro com a maior taxa de assertividade na bola longa, o primeiro zagueiro nesse quesito também no Campeonato Argentino. E a última coisa também muito importante que eu queria destacar e que você prestasse atenção, na mesma plataforma, na SofaScore, ele foi o primeiro zagueiro com a taxa de XA, de assistências esperadas. Vini, o que é isso? O que você está falando? Vou te explicar. O XA, a taxa de assistências esperadas, é o quanto que esse atleta deveria ter dado de assistência com base nos passes que ele deu. Então o Villalba tem uma capacidade, ou pelo menos teve na temporada passada, uma capacidade tão grande de passes, de cruzamentos, né, enfim, de passes para dentro da área, ou passes para frente, ou passes para deixar o companheiro numa situação mais confortável, que ele esteve nessa prateleira. Foi o primeiro nesse quesito, com a maior taxa de assistências esperadas com base nos passes que ele deu. Por ser um lateral esquerdo, ele tem muito desse cacuete de qualidade com a bola nos pés. E no time do Milito, ele teve uma responsabilidade muito, mas muito grande construindo, tá? Naturalmente, um canhoto, atuou um pouco mais pelo lado esquerdo. E acho que o ponto mais forte dele é realmente com esse passe. Ele tem muito bom passe, já te provei com números, como ele tem a grande quantidade de passes certos. E como acerta bastante essa bola longa, tá? Em muitos momentos no time do Milito, lá no Argentino Júnior, fazia essa diagonal longa, né? Então ele recebia um pouco mais pelo lado esquerdo e virava esse jogo pro lado direito. E aí ele tinha essa capacidade no passe muito grande. O ponto mais forte do Villalba, pode até ser irônico falar isso, apesar de ele ser um lateral esquerdo e ter se tornado um zagueiro, é o passe dele. Tem muito bom passe. Agora, e evidentemente vai ajudar isso muito nas construções do Cruzeiro, né? A gente sabe que o Larcamón, em alguns momentos, nesse início de temporada, nesse início de Campeonato Mineiro, está utilizando o Marlon um pouco mais por dentro, né, numa saída com 3, com os dois zagueiros, Zé Ivaldo e Neres, e o Marlon um pouco mais centralizado, dando um pouco mais de liberdade para o Arthur Gomes pisar na linha lateral e o William pisar na outra linha lateral, né? Então, imagino que o Villalba, com a bola nos pés, deva ter essa responsabilidade. Vini, você acha que o Marlon vai para o banco? Não sei, cara, acho que dá para atuar os dois juntos. Acho, inclusive, o Marlon mais técnico em comparação com o Villalba, mas o Marlon tem um cacuete mais de lateral ofensivo, de pisar na linha lateral, mais de arranque, de explosão. Me surpreende, inclusive, o Larcamón tá utilizando o Marlon um pouco mais por dentro, tá? Enfim, eu particularmente não acho que o jogo dele é potencializado e imagino que a contratação do Villalba seja para isso, para o Marlon ser aquele cara de corredor um pouco mais pelo lado esquerdo. Defensivamente, como um zagueiro de fato, o Villalba não é aquele cara que vai a todo momento caçar, que vai a todo momento querer pressionar, querer roubar a bola, que vai sair da linha de marcação, mas é um zagueiro que compensa isso com um senso de cobertura muito grande, tá? Então ele tem uma noção de posicionamento muito boa, de ficar postado na linha de marcação, de fechar os espaços. Obviamente, cara, quando tiver que dar o bote, quando tiver que dar um carrinho, quando tiver que pressionar, ele vai fazer. Mas não é o ponto mais forte do seu jogo, tá? Considero defensivamente os pontos mais fortes, essa noção de posicionamento que os analistas costumam chamar de mentalidade zonal, né? Mas, para resumir, é essa noção que o atleta tem dentro do seu espaço, dentro do seu setor. E a questão da cobertura, cara, impressionante a capacidade que ele tem para realizar coberturas, é muito bom realmente nesse quesito. Eu acho que é um atleta que chega com capacidade para ser titular, sim. É um lateral esquerdo de origem, pode atuar como zagueiro, de características diferentes do Marlon, já falei sobre isso. E o reserva do Marlon é o Kaique Bruno, que está com a seleção pré-olímpica, se eu não estou enganado, né? Então imagino que o Larcamón deva de fato, isso já não é informação, é opinião, é feeling meu, que deve utilizar um sistema mais com 3 zagueiros, assim como ele utilizou no Neon em muitos momentos. Inclusive, no vídeo do Larcamón eu citei que o zagueiro barra lateral, inclusive era um lateral de origem, se tornou um zagueiro com o Larcamón, que tinha muita responsabilidade ofensiva para realizar passe, foi peça fundamental, importante dos capitães
da equipe do Leão, que era o Tecílio. Eu falei isso no vídeo do Larcamon, quando eu expliquei o modelo de jogo, as ideias dele, e eu acho que o Villalba pode ter essa responsabilidade. É bom zagueiro, vem no seu melhor momento da carreira, se destacou muito lá no Campeonato Argentino e também na Copa Libertadores. É um atleta experiente, né, que já disputou aí campeonatos do continente sul-americano. Eu acho boa a contratação, eu acho que pode ajudar bastante o Cabuloso, principalmente dentro do contexto, dentro do que o Larcamon pensa sobre futebol. Acho que pode ser um cara fundamental no que o treinador pensa sobre futebol para essa temporada de 2024. E aí, concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.